Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Michael Maciel e essa é a nossa aula de número 21.1, pessoal. Nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo físico. Na aula passada falamos sobre a relatividade, ok? E hoje nós vamos pegar um assunto moderno, um assunto mais contemporâneo, que é sobre as ondas gravitacionais, ok? Então é aquela física de ponta, é o que nós temos de mais moderno. Ou seja, aquele fenômeno que foi previsto em teoria, né, matematicamente em teoria, não tinha sido percebido ou observado e que após algumas observações eles conseguiram finalmente registrar o fenômeno das ondas gravitacionais, pessoal. Então na aula de hoje vamos ver como isso funciona, em que circunstâncias pode ser observado, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, manda na tela. Aí, ó, o conteúdo de hoje vai girar em torno dessas ondas gravitacionais. Cadê a caneta? Aí, tá? Nossa aula gira em torno de ondas gravitacionais. Então vamos lá. Mas afinal, né? O que são essas ondas gravitacionais? Porque onda você já estudou em ondulatória, você viu que a luz ela pode ter esse caráter ondulatório e também um caráter corpuscular, ok? Então vem aqui comigo, o Niels Bohr, o físico Niels Bohr, ele dá aquela característica dual, né? Ele vai falar o princípio da complementariedade da luz. Significa que ela pode ter um caráter ondulatório ou ainda um caráter corpuscular, ou seja, um caráter de comportamento complementa o outro. Não que você vai ter a luz se comportando desse jeito ao mesmo tempo, ora ela se comporta de um jeito e ora de outro. Então Bohr vai destacar essa natureza dual da luz. Depois do Bohr, lá o outro cientista, Louis de Broglie, ele vai falar o seguinte, ele vai expandir essa ideia, né? Ele vai falar, bom, a energia é quantizada na natureza, né? Max Planck. O efeito fotoelétrico veio para reforçar esse raciocínio de que a energia é quantizada. Niels Bohr, ele falou ali sobre a discretização da energia. E Louis de Broglie, ele vai dizer o seguinte, se a energia é quantizada e ela tem natureza dual, a matéria também poderia ter natureza dual. Ou seja, a matéria também poderia ter comportamento corpuscular e a matéria também poderia ter comportamento ondulatório. Então, o de Broglie ele fazia aquela análise de que a matéria também poderia ter comportamento ondulatório, um comprimento de onda. Ele até estabeleceu um comprimento de onda que leva o seu nome, né? Comportamento de onda de Broglie para essa matéria cujo comportamento seria ondulatório. Tudo bem? Vamos lá, pessoal, manda na tela. Seguindo essa linha de raciocínio, de forma simplificada, a gente vai chamar de onda gravitacional, o que são ondulações no tecido rígido e duro do espaço-tempo, tá? Então esse conceito aqui de espaço-tempo, lembra que esse conceito foi trabalhado onde? Foi trabalhado na teoria da relatividade. E ainda pegando o gancho de assuntos anteriores, Albert Einstein, em 1905, ele vai lançar a primeira teoria da relatividade, a teoria da relatividade geral, certo? Restrita, ok? Especial ou restrita. Em 1905 ele lança a teoria da relatividade restrita para referenciais inerciais, ou seja, referenciais que não têm aceleração. Ok, lançou a equação. Em 1915, ele vai lançar uma outra teoria da relatividade, que é a da teoria da relatividade geral, onde ele traz para a análise da relatividade o campo gravitacional, ou seja, ele vai analisar massa, né, tempo, comprimento. Então ele traz à baila também características gravitacionais para a teoria geral da relatividade. Quando ele fala da teoria geral da relatividade, ele descreve que a massa tem a capacidade de deformar o espaço-tempo, ok? E olha só, massa e energia eram facetas praticamente da mesma coisa, porque ele lançou uma equação que mostrava que havia uma relação direta de energia, massa e velocidade da luz ao quadrado. Portanto, aquela massa tinha o poder de modificar o seu tecido espaço-tempo ao redor, ok, pessoal? Havia essa relação, por isso que ele conseguiu fazer uma observação
astronômica, porque a luz ela se desviava no espaço, ok, pessoal? Vamos lá, manda na tela. Então, olha só. Onda gravitacional, ondulação num tecido rígido e duro no espaço-tempo, produzido pelos fenômenos mais violentos que o cosmos pode oferecer. Então, quais são esses fenômenos mais violentos? São explosões e colisões entre estrelas de nêutrons ultradensas ou fusões de buracos negros, por exemplo. Então, pensa o seguinte aqui. Pensa o seguinte aqui, a densidade, pessoal, você estudou densidade lá em física do primeiro ano, ela vai ser uma relação de massa pelo volume, ok? Então, densidade ou massa específica é a massa do corpo dividida pelo volume desse corpo. Então, quando eu falo que eu tenho algo muito denso, significa que eu tenho um objeto que tem num pequeno volume, uma quantidade enorme de matéria, de massa. Então ele é extremamente denso, ok? Então, uma explosão ou uma colisão de estrelas de nêutrons ultradensas, ou seja, tem uma densidade altíssima, ou ainda uma situação onde eu posso ter buracos negros que sofrem o quê? Fusões, eu posso ter a fusão entre eles, então são colisões, e dessas fusões de buracos negros, ou ainda de explosões ou colisões das estrelas de nêutrons, eu vou ter o quê? Ondulações, ondulações produzidas, no tecido do espaço-tempo. Aí a gente está falando o quê? Das ondas gravitacionais. Manda na tela, pessoal. Então aqui, colisão, olha a imagenzinha aqui, Colisão gerou luminosidade impressionante, que foi captada pelo sistema infravermelho do telescópio espacial James Webb, ok? Então temos um registro aí dessa colisão, foto da NASA, pessoal. As ondas gravitacionais atingem a Terra o tempo todo. Aí você fala, nossa, professor, então nós somos bombardeados o tempo todo. Mas nossos instrumentos não eram sensíveis o suficiente para detectá-los até pouco tempo. Então, se você parar para pensar, tudo está acontecendo em todo lugar e ao mesmo tempo. Significa o quê? Significa que no espaço você tem vários eventos astronômicos acontecendo, várias colisões de estrelas de nêutron, vários buracos negros ali fundindo um com o outro, e isso vai modificando, vai ondulando o espaço-tempo. Essas ondulações, obviamente, chegam até nós, tá? Por diversas e variadas direções. Aí, mas nós não sentimos, então até pouco tempo atrás, se você não sentia, se você não tem como detectar, se você não tem instrumento para detectar, você não vai dar validade ou veracidade ao fenômeno. Né? Quem que vai falar de onda gravitacional se você não tem nenhum instrumento, nenhuma forma científica de você medir isso até então? Então você acreditava que não tinha nada naquele sentido chegando, porque você talvez não tivesse o instrumento adequado para fazer aquela medida. Tudo bem? Esse é o ponto. Então, o avanço da tecnologia também vai abrir a nossa visão sobre outros fenômenos que vêm acontecendo. Neste caso, as ondas gravitacionais. Vamos lá, pessoal? A teoria da relatividade geral, olha só, ela vai ter dois princípios, né? As leis da natureza, elas são as mesmas em todos os referenciais inerciais e não inerciais. Então, aí, nesse ponto, só para relembrar, a teoria da relatividade geral, ela vai funcionar, certo? Para dois tipos de referenciais, inercial, não inercial. Aí você fala, professor, o que é mesmo um referencial inercial? Então, um inercial, ele vai estar ou em repouso, ou em movimento retilíneo e uniforme, ok? Quando isso acontecer, é um referencial inercial. Agora, quando o referencial que você adota está acelerado, possui aceleração ou desaceleração, aí eu estou falando de um referencial não inercial, ok? Então você está num carro, está andando, o carro está em velocidade constante, e o seu referencial é o solo, o referencial inercial. Agora, se o seu referencial passou um cara acelerando uma moto, o referencial é a moto, o referencial não inercial, porque há aceleração entre um e outro, tudo bem? Vamos lá, pessoal? Manda na tela.
Então, olha só, segundo princípio da relatividade, o princípio da equivalência. Espera aí, aqui. Princípio da equivalência. Vai dizer o seguinte, os efeitos devidos à aceleração do referencial e da gravitação são equivalentes. Aí foi, nossa, professor. Então, quando eu acelero, né, um referencial e fenômeno gravitacional, eles têm uma relação, que eu chamo de relação equivalente. Então, o primeiro princípio que eu tenho que considerar é o princípio da relatividade, porque as leis da natureza são as mesmas, seja no referencial que você adotar, sendo ele inercial ou não. E a segunda coisa que eu tenho que analisar é que há uma relação entre acelerar um referencial e há uma relação entre ter fenômenos gravitacionais, ok? Então, devido ao segundo postulado, a teoria geral da relatividade também pode ser chamada de teoria relativística da gravitação. Então, assim, o sonho do Albert Einstein era criar uma teoria unificada, uma teoria que ele conseguisse explicar as situações onde envolvesse o movimento, aí na relatividade restrita. Depois ele conseguiu trazer uma equação, um raciocínio que conseguiu envolver fenômenos gravitacionais. Então ele vai ter uma equação geral, uma teoria geral, fenômenos gravitacionais acelerados, ok? No caso, não inerciais. E a vontade dele ainda era trazer o eletromagnetismo, ou seja, o meu sonho era unificar a minha teoria com o eletromagnetismo. Então ele teria uma teoria unificada, uma teoria de campo unificado. Tudo bem, pessoal? Então, por isso que a gente está chamando aqui de teoria relativística da gravitação. Vamos lá, manda na tela. Este é considerado o princípio da equivalência forte. O princípio da equivalência fraca trata-se da universalidade da queda livre, ou equivalência entre massa inercial e massa gravitacional. Então, quando ele fala aqui princípio da equivalência forte ou fraca, é porque ele está mudando a referência, né? Vamos apagar aqui. Nesse caso, o princípio da equivalência forte, né? Ele está relacionando com a gravitação. O princípio da equivalência fraca, ele está dizendo o seguinte, na queda livre, há uma equivalência entre a massa de inércia e a massa gravitacional, ok? Esse conceito aqui de massa e inércia, principalmente na própria relatividade, é um conceito que a gente vai ter que tomar cuidado, certo? Por quê? Porque eu falo de massa relativística. Nesse caso, massa, não estou dizendo necessariamente quantidade de matéria, tá? Então, o aumento da massa dentro de um conceito relativístico pode significar simplesmente um aumento da inércia, ok? Ele pode estar aumentando a inércia. E aí eu estou relacionando isso com a massa. Não é propriamente, é como se o corpo fosse multiplicar o número de átomos que ele possui. Não, a ideia não é essa, tudo bem? Então ele chama de massa de inercial e massa gravitacional. Vamos lá, pessoal? De acordo com a teoria restrita, né, da relatividade gravitacional, a gravidade não é uma força que se propaga à distância, mas sim uma deformação ou alteração da geometria do espaço-tempo. Aí, professor, então isso vai em contraponto com o pensamento que nós tínhamos da força gravitacional, né? Então, força, massa 1, massa 2, distância. Ok. Então, assim, tinha uma equação, pessoal, aqui, ó. Vamos aqui, manda no fundo. Aqui, ó. Tinha uma equação onde eu falava, a minha força gravitacional vai ser igual a uma constante gravitacional multiplicado pela primeira massa, multiplicado pela segunda massa, dividido pela distância entre os dois corpos ao quadrado. Essa era uma forma galileana, newtoniana de analisar a gravidade, como uma força, ok? Então os corpos iam se atrair mutualmente, porque ambos tinham massa, esse era o raciocínio. O raciocínio atual, ele é um raciocínio mais moderno, ele é diferente. Vamos lá, vamos ver a diferença. Aqui, ó. Para a sua... Aqui, cadê? Teoria da relatividade geral, para a sua teoria da relatividade geral, a gravidade, que antes ela era analisada como uma força gravitacional, não é uma força que se propaga à distância. Então, eu tinha lá a Terra, né? Aí eu tenho a Lua, então
essa aqui vai ser atraída, essa aqui vai ser atraída, vai ter uma força, né? Um par de forças, mesma direção, sentidos contrários, atuando nas duas. A distância, por quê? Porque havia um campo, né? Então havia um campo e esse campo poderia produzir uma força em cada campo. Mas sim, aí para essa teoria, mas sim uma deformação ou alteração da geometria do espaço-tempo. Tá? Então a gravidade vai ser o quê? Consequência dessa alteração da geometria do espaço-tempo. Que aqui já não é mais plano, mas sim curvo. Então essa massa ela vai ter a capacidade de alterar e curvar o espaço-tempo, ok? Isso vai realmente modificar o sentido que nós dávamos, o sentido que nós tínhamos pela gravidade, sim, né? Porque não era mais aquela força, é uma força de atração, não. A gravidade, uma consequência da alteração desse plano aqui, ó, ok? Desse tecido espaço-tempo. Que ele vai ser curvo. E quanto que ele vai ser curvo? O quanto ele vai ser curvo é proporcional ao valor da massa do corpo. Então, quanto mais massa, quanto mais massivo, né, maior essa deformação do espaço, porque há uma relação, né, entre massa e energia. Ok, então vamos lá. O espaço-tempo na sua teoria pode ser considerado como uma espécie de tecido, né, que pode ser modificado pela presença de matéria ou de energia. Então, eu tendo matéria ou tendo energia, existe a possibilidade da alteração desse espaço-tempo. Tudo bem? Existe a possibilidade de eu ter a modificação do espaço-tempo, havendo matéria e havendo energia. E nós vimos na teoria da relatividade que há uma relação entre matéria e energia, né? Porque até a própria massa lá é trabalhado como massa de repouso, massa relativística, né? Que eu também poderia ter uma alteração da massa com a sua velocidade. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, manda na tela. De acordo com a teoria da relatividade geral, a presença de matéria provoca uma curvatura no espaço-tempo, gerando a gravidade. Então, professor, enquanto que em física do primeiro ano, a gravidade ela vai ser entendida como aquela aceleração da gravidade, né? Ou uma força gravitacional, então um corpo caía, era uma força gravitacional, levava esse corpo para baixo, né? Então ele estava em queda livre, havia uma força que puxava ele. Aquele era o entendimento. Nesse novo conceito, eu entendo por gravidade esse fenômeno que vem o quê? Modificando o tecido espaço-tempo, ok? Então essa modificação do tecido espaço-tempo pela presença da massa ou da própria energia é que dá o entendimento do que é a gravidade, esse fenômeno, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Em 16 de outubro, cientistas anunciaram uma observação inédita. O que eles perceberam? A detecção de ondas gravitacionais, tá? Então eles conseguiram perceber, ou melhor, detectar ondas gravitacionais. O que são essas ondas? Ondulações no espaço-tempo previstas por quem? Por Einstein, há mais de um século. Então, lançadas no espaço pela colisão de duas estrelas de nêutrons. Então, essa parte é muito curiosa, porque você para pensar assim, nossa, um cientista lá em 1900 e pouco, 1915, 1920, um cara naquela época conseguiu criar uma teoria, pensar na teoria, dar fundamento na teoria com equações e cálculos em cima dessas equações e fazer uma previsão teórica, certo? E aí, um século depois, a humanidade foi capaz, olha só, um século depois a humanidade é capaz de fazer a sua medição ou a sua detecção. Ou seja, passou um século até que a humanidade pudesse prever esse fenômeno, pudesse detectá-lo, pudesse criar instrumentos com sensibilidade suficiente para detectar, tudo bem? O fenômeno das ondas gravitacionais. Ou seja, dessas ondulações aqui, ó, no tecido do espaço-tempo. Vamos lá, pessoal. Vamos nessa. E qual que é a origem, pessoal? Nesse caso, qual que é a origem dessas ondulações? Por que aconteceu essas ondulações?
Porque nesse caso ele falou que aconteceu o quê? Colisão entre duas estrelas. Então, como teve a colisão das duas estrelas, o tecido do espaço-tempo apresentou essas ondulações que ele previu como sendo ondas gravitacionais. Então, olha só, temos uma concepção artística, né, da formação de ondas gravitacionais pela colisão de dois buracos negros. Olha só. Olha que interessante. Tá? Então, perceba que nessa ilustração, manda aqui no fundo. Manda aqui no fundo. Perceba que nessa ilustração eu tenho as duas estrelas de nêutrons girando, ó. Elas estão girando como se fossem binárias, né? Como se fossem binárias, estão girando uma ao redor da outra, estão se atraindo gravitacionalmente, até que vai chegar um ponto que elas não vão conseguir mais girar, elas vão fazer uma colisão. E perceba que nesse momento da colisão, olha o que aconteceu. Olha lá, até então elas estavam girando, né? Olha o que aconteceu. Na colisão, ó, abriu o raio de curvatura, né? Do que vai ser espalhado ali para todo o universo, as ondas gravitacionais. Tudo bem? Então, essas flutuações na matéria, no tecido espaço-tempo. Então, aqui é o quê? Apenas uma ilustração artística, tudo bem? Vamos nessa, pessoal. Duas estrelas de nêutrons, vamos lá, duas estrelas de nêutrons giram em torno de si. Ou seja, está uma girando, né? Aí. Quanto mais se aproxima, mais rápido elas giram. Por quê? Porque como você vai ter duas estrelas girando, vamos lá, mas ela está se movendo aqui, né? Como você tem duas estrelas girando, deixa eu mudar aqui a cor. Vamos lá, ela está girando aqui, velocidade. A outra, vai estar girando aqui, velocidade. Ok. Mas como elas estão girando em torno de si, vai haver entre elas um par de forças, né? Um par de forças de atração. Perceba que quanto mais próximas elas estiverem, maior vai ser essa força de atração. Então, o que ele diz aqui? Que nesse caso, ó, quanto mais elas se aproximam, mais rápido elas giram. Significa que quanto mais próximas elas estiverem, quanto menor D, maior a força, e aí você vai ter uma velocidade maior. Eventualmente, elas colidem. A energia da espiral e da fusão, né, das estrelas de nêutron libera o quê? Energia. Tá? Essa fusão ela libera energia na forma de ondas gravitacionais, ok? Ou ondulações no espaço-tempo. Ok? Vamos apagar isso aqui. Olha lá. Representação aqui, pessoal. Aí, ó. Estão girando, né? Tem um binário, até que elas vão se aproximando e você vai ter essa interação, ó, liberando ondas gravitacionais. Aqui temos uma ilustração também das duas estrelas de nêutron. Aqui, ó. Primeira, segunda, ó, giram ao redor da outra, estão interagindo, ok? Certo? Ó, estão interagindo e perceba que ao redor, ó, nessa região, você já vai ter uma região do resultado gravitacional dessa interação, ok? A fusão provavelmente resultou em um buraco negro, embora também seja possível criar uma estrela de nêutrons incrivelmente densa. Então ele está dizendo o seguinte, da fusão das duas estrelas de nêutron, a astronomia ela vai dizer que pode acontecer duas coisas. Ou você vai colidir as duas estrelas de nêutron e formar uma região com um buraco negro, né? Uma região ali muito densa, nem a luz pode escapar dele, né? A partir de um certo ponto. Ou ainda você pode fundir as duas e não criar um buraco negro, mas criar o quê? Uma única, no caso, estrela de nêutron. Só que ela vai ser maior ou ela vai ser muito mais densa, porque a própria estrela de nêutron ela já é bastante densa. Se você colidir uma com a outra, você vai ter o quê? Mais massa em um espaço, então ela vai estar extremamente mais densa. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Vamos nessa. O pulsar, ó aqui, pessoal. Olha aí, ó. O pulsar do caranguejo, essa representação aqui, tá? O pulsar do caranguejo é o quê? É uma estrela de nêutrons muito pequena e muito densa. Tem muita massa no mesmo espaço, tá? Muito próxima no mesmo espaço.
Essa imagem combina, né, informação óptica recolhida pelo telescópio Hubble, em vermelho, né, e imagens de raio-x, né, do Chandra, em azul. Então perceba que essa imagem formada aqui, pessoal, é uma combinação, traz aqui para mim, aqui, ó. Essa imagem formada aqui, ó. Opa, aqui. Essa imagem formada aqui, ó, se chama pulsar do caranguejo. Para eu poder ver ela desse jeito aqui, com esse vermelhinho, ó, tô vendo vermelho aqui, ó, o pulsar do caranguejo. Ó, tô vendo em azul também, né? Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma combinação de duas observações, ok? Eles pegaram observações de um telescópio, aqui, ó, chamado Hubble, né? Em vermelho, então, informações do Hubble, e eles fizeram sobreposição. Eles fizeram uma sobreposição de uma imagem com outra imagem de uma outra medida, tá? E essa outra medida foi de onde? Aqui, ó, do Chandra, né? Então, eles pegaram dois telescópios e a imagem de um mesmo objeto, eles combinaram as imagens. Por quê? Por que eles combinaram? Porque elas medem coisas diferentes. O do Hubble, ele está pegando o infravermelho, a vermelho. O segundo está pegando o quê? Imagens de raio-x, ok? Então vai pegar detalhes diferentes. Logo ele pegou uma imagem conjugada, combinada entre os dois, e te deu uma imagem mais rica, uma imagem com mais detalhes. Tudo bem, pessoal? Manda na tela. De qualquer forma, o objeto final é menos denso do que as duas estrelas de nêutrons combinadas. A massa equivalente, né, 25 Júpiteres, foi convertida em ondas gravitacionais. Então, olha só, a colisão também espalhou 50 Júpiteres de elementos pesados, como ouro, prata, né, pelo universo. Nesse caso, a representação, você vai ter um par de estrelas, aqui, ó, né, estrela, estrela, tá girando, ó, tá girando uma ao redor da outra. Um par de estrelas de nêutrons gira em torno de uma a outra e completa a órbita 30 vezes por segundo. Muito rápido, pessoal. Então elas ficam girando ali uma ao redor da outra 30 vezes por segundo, a uma distância de 320 quilômetros. Aproximando-se rapidamente, né, a órbita passa a se completar 2.000 vezes por segundo. Então era 30 vezes, né, por segundo, passou a ser 2.000 vezes por segundo. Elas se fundem e a vibração das ondas gravitacionais vai durar o quê? 100 segundos, tá? Então essa vibração de ondas gravitacionais, 100 segundos. Terceiro, 2 segundos depois, a NASA capta uma intensa explosão, né, com jatos de raio gama sendo expelidos, decorrente da explosão, né? A sua kilonova. Então, assim, a NASA vai conseguir detectar, mas vai levar um certo tempo, né? Aqui, ó, 2 segundos depois. Aí você fala assim, professor, mas coisas astronômicas, né? Objetos que colidem estando muito afastados da gente, vai levar um certo tempo para chegar e poder ser percebido? Com certeza. Porque, apesar de esses objetos acontecerem e emitirem radiação eletromagnética, luz, perceba que na natureza não existe velocidade infinita. Então a própria relatividade já postulou que a luz, no vácuo, ela tem a máxima velocidade possível, que vai ser 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E nesse caso, mesmo a luz sendo muito rápida, sempre vai levar um tempo, né, para que o fenômeno aconteça e para que ele seja detectado. Vai levar um tempo até que chegue até nós, até que a gente consiga perceber e detectar esse fenômeno. Vamos lá, pessoal? Manda na tela. 4. De acordo com Rodrigo Nehmen, a fusão deve ter dado origem a um buraco negro. Mas isso ainda precisa ser confirmado através de estudos. Então, assim, pessoal, aqui é uma previsão, né, da astronomia. Ou seja, eles criam essa previsão de que ela pode fundir, pode virar um buraco negro, ou ainda de que ela pode virar ainda uma outra estrela de nêutrons, tá? Há essas duas possibilidades. O telescópio espacial, né, que fez aquela medida lá do caranguejo, vai ser o telescópio espacial Hubble, em inglês, né? Hubble Space Telescope, HST. É um satélite artificial não tripulado que transporta um grande telescópio para luz visível e infravermelho, tá bom? Então o telescópio Hubble, ele vai detectar a luz no espectro do visível, que nós conseguimos observar a olho nu,
e a luz do infravermelho. Tudo bem, pessoal? Temos aqui uma foto, uma representação, ó, do telescópio Hubble. Observatório de raio-x Chandra, olha lá. É um telescópio espacial lançado pela NASA e gerenciado pelo laboratório, né, de jato propulsão. Aqui temos uma foto, uma representação desse observatório de raio-x Chandra. Aí você entende, você percebe que, comparando com o telescópio Hubble, que media a luz visível e o infravermelho, o Chandra ele vai medir o quê? Raio-x, né? Então ele vai trabalhar com raio-x. Então é interessante você ter telescópios detectando ondas diferentes, em espectros diferentes, radiação diferente, porque aí você consegue analisar uma mesma observação com imagens diferentes, de modo que você possa combinar essas imagens depois. O acidente estelar, que ocorreu há 130 milhões de anos na constelação Hydra, marca a primeira vez que astrônomos combinaram ondas gravitacionais com uma fonte visível, né, inaugurando uma nova era na astronomia. Então, olha só, o que foi essa Hydra? Hydra vai ser o quê, pessoal? É a maior e mais longa das 88 constelações. A cabeça é encontrada no sul de Câncer e seu corpo sinuoso se estende até Libra. Após seu tamanho, né, apesar de seu tamanho, ele contém apenas 2 estrelas realmente brilhantes. Então aí temos a representação, pessoal, da Hydra, né? Aqui, ó. Tá? Representação da Hydra. A descoberta é o mais recente sucesso de uma das experiências de física mais ambiciosas e caras, tá? Porque não é barato, em décadas. O Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro Laser, que eu chamo de LIGO aqui, ó, Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro Laser, LIGO. Olha só, pessoal, temos aqui uma representação do LIGO, ok? Olha como ele é grande aqui, ó, 4 quilômetros, aqui, ok? 4 quilômetros aqui, e ele vai trabalhar o quê? Emitindo laser, um fotodetector, ok? Haverá lentes, haverá espelhos, ok? E esse experimento vai fazer a detecção. Aqui, ó. Foram semanas importantes para ondas gravitacionais. Esta é a primeira vez que o cosmos nos forneceu o que eu chamaria de filme com áudio, tá? Disse David Hetze, o diretor executivo do LIGO, que no evento nacional, né, do Clube de Washington, D.C., neste caso, o áudio da trilha sonora vem da onda gravitacional das estrelas, de nêutrons, enquanto elas estão circulando, colidindo entre si. Tudo bem? E o vídeo é a luz que nós vimos. Então ele está falando que nessa detecção ele conseguiu pegar, né, o áudio e o vídeo, ou seja, uma combinação. Ele falou que é o primeiro filme, né, com áudio que o universo nos forneceu. Então olha só, pessoal. Olha só, agora tem um vídeo para vocês assistirem, pessoal, que é exatamente sobre isso, sobre esse filme que o universo nos forneceu. E vai ser isso aí, ó, um vídeo som das ondas gravitacionais, pessoal. Veja como funciona isso aí, dá uma olhadinha. Pronto, pessoal, agora sim. Você viu o vídeo, né? O som das ondas gravitacionais. Conseguiu ver esse espetáculo do universo, como que ele funciona? Tem imagem, tem som? Ele é um cinema da natureza, da astronomia? Como funciona isso? Vamos na tela, pessoal. Recentemente, astrônomos revelaram a 4ª detecção gerada por um conjunto de buracos negros em colisão. Então, esses fenômenos de ondas gravitacionais, eles vão acontecer normalmente nessas condições aqui, ó, colisões, né, de estrelas de nêutron, ou ainda buracos negros, né, em colisão. Eles vão emitir essa ondulação no tecido espaço-tempo. Então, olha só, temos aqui, quem foram os cientistas? O alemão Rainer Hess e os americanos Barry Barish e o Kip Thorne levaram o prêmio por suas contribuições ao Observatório LIGO, tá? Nos Estados Unidos, que permitiram a detecção das sutis ondas que haviam sido previstas por Einstein há 100 anos antes. Então, esses aqui foram os cientistas
que ficaram famosos, né, por fazerem a detecção. Ou seja, nesse caso aí, pessoal, a gente pode afirmar o seguinte: a física teórica, tá? A física teórica, ela, nesse caso das ondas gravitacionais, ela veio antes da física experimental. Porque dentro da física, é comum que o contrário também aconteça. É comum que na natureza o cientista, o físico, ele observe algo, se pergunte como aquilo funciona, cria hipóteses, testa hipóteses, pode elevar aquilo a uma teoria, e aquela teoria pode chegar a alguma coisa, pode ser refutada, ele tem que voltar tudo de novo, ou ela pode ser confirmada. Então, assim, na física pode acontecer nascer uma teoria de experimentos, ok? Então eu posso começar a fazer experimentos porque eu quero saber como o negócio funciona, para só depois chegar à conclusão em uma teoria. Nesse caso das ondas gravitacionais, o caminho foi o contrário, porque a teoria e a matemática por trás foi prevista por Albert Einstein. Ele previu o fenômeno matematicamente e fisicamente, ele previu, ele teoricamente já tinha noção de que aquilo poderia acontecer. 100 anos depois, físicos experimentais haviam criado um aparato de detecção e essa detecção conseguiu registrar o fenômeno vindo do universo, das ondas gravitacionais. Poxa, levou 100 anos para o cara prever uma coisa e 100 anos para alguém conseguir detectar e ver que de fato o que ele previu era verdade, aquilo aconteceu e acontece, né? Agora, em quais condições? Aí, quando você tinha estrelas de nêutron se fundindo, quando elas se colidiam, quando você tinha buracos negros, ou seja, eram colisões de algo massivo, extremamente denso, para poder ter esse efeito de ondulação no espaço-tempo. Vamos lá, pessoal, manda na tela. As pessoas estão pensando sobre isso há 40 anos, tentando detectar algo, às vezes falhando no início e depois lentamente, desenvolvendo a tecnologia para poder detectar. Disse Hess: estou muito emocionado por ter dado tudo certo no final. E agora, realmente, podemos detectar coisas e contribuir para o conhecimento sobre o que acontece no universo através das ondas gravitacionais. Então, esse foi o depoimento. Então, olha só, pessoal. Por que é tão difícil de detectar essas ondas gravitacionais? Por que é tão difícil? Porque levou 100 anos para os caras conseguirem detectar, né? Levou 100 anos para o Einstein fazer a teoria até que alguém conseguisse, medir e ver que aquilo de fato acontecia. Por que é tão difícil? Qual é o detalhe? Qual é a dificuldade nisso? Vamos lá, pessoal. Quando nos alcançam, vamos lá. Quando nos alcançam as ondas gravitacionais, geradas em eventos muito distantes, distorcem um valor minúsculo do espaço-tempo. Ah, olha só. Então, assim, quando elas acontecem, mas quando elas chegam até nós, a variação que ela produz no nosso espaço-tempo é muito pequena, tá? A distorção é inúmeras vezes menor do que a largura de um próton. Nossa, e um próton já é muito pequeno, né? Uma das partículas do núcleo do átomo. A medição de tais mudanças de comprimento é impossível de ser feita pela maioria dos instrumentos. Então, de fato, por ter um comprimento de onda muito pequeno, né, não era possível fazer essa medição. Virgo vai ser o quê? Um interferômetro a laser gigante projetado para detectar ondas gravitacionais. O Virgo foi projetado e construído por uma colaboração entre a França, né, o seu e a Itália. Então você vai ter o CNRS e o INFN, tá? Então uma colaboração da França com a Itália vai produzir esse Virgo, que vai ser um interferômetro a laser. Agora é operado e melhorado por Cassina, uma pequena cidade perto de Pisa, por uma colaboração internacional de cientistas da França, Itália, Holanda, Polônia e Hungria. Aí, pessoal, temos aqui, vista aérea do Virgo, ok? Dá uma olhada. É grande, né? Toda essa dimensão aqui, Olha lá, como vai longe, Olha lá como vai longe, certo? Então é quilométrico, bem grande.
Então vamos lá. Detector brasileiro de ondas gravitacionais. Olha só, Mário Schenberg, tá? O detector Mário Schenberg se destaca dos demais por ser esférico. Ou seja, as ondas gravitacionais são detectadas pela antena do aparelho. Uma grande esfera metálica maciça composta 94% de cobre e 6% de alumínio. 65 centímetros de diâmetro e mais de 1 tonelada resfriada a temperaturas próximas do zero absoluto. Para isso, a antena possui isolamentos contra ruídos, como oscilações externas e da própria Terra, ondas sonoras e do calor. Os detectores esféricos são os únicos que dizem a forma das ondas. Eles podem competir com os interferômetros a laser, aparelhos usados em outros países e que conseguem avaliar uma banda mais larga de propagação da onda, de 50 a 2.000 Hz, explica o pesquisador Odílio Aguiar, do INPE. Então aqui, pessoal, olha só, temos o detector do Instituto de Física, o detector de ondas gravitacionais, Mário Schenberg. Dá uma olhada, formato esférico, ok? O detector brasileiro possui uma técnica de detecção diferente do LIGO, pois ao invés de utilizar interferometria a laser, o Schenberg possui uma massa esférica de aproximadamente 1 tonelada. No detector esférico, a onda gravitacional passa pela antena, fazendo com que ela oscile. Esse movimento é captado pelos sensores colocado em sua superfície. Tá? Então, representação aqui. Na fase atual, o aparelho conta com 3 sensores. Então, olha só, na próxima fase, eles serão o quê? Substituídos por 6 sensores novos com maior sensibilidade, que serão o grande diferencial brasileiro em relação a outros detectores. Quando estivermos com 6 sensores instalados, estaremos mais aparelhados que os demais, que têm apenas um sensor. Esse diferencial será fundamental também para a detecção de forma direta da origem da onda gravitacional. Depois de captado o movimento, os transdutores eletromecânicos transformam esse sinal mecânico em um sinal elétrico que é enviado para o computador e pode ser analisado em tempo real, gravado para análise posterior. Ok, pessoal? Então vem aqui comigo. Nesse finalzinho, vocês viram que a ciência brasileira, ela caminha, ela avança. Então nós temos um detector de ondas gravitacionais brasileiro, que ele inclusive compete em tecnologia com detectores estrangeiros. Então temos a nossa tecnologia avançando. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau!